Amém. Graça e paz. Conseguimos voltar. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Vou esperar as pessoas orando aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Chama aí a sua família. Chama as pessoas que sempre nos acompanham. Em nome de Jesus. Chama aí, reúna a sua família aí que nós vamos ministrar a palavra nessa hora. Uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Deixa eu só alinhar um texto aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O tempo... A internet estava ruim aqui. A internet estava... Na hora de fazer Na hora de vir fazer a pregação, na hora de ministrar a palavra, a net resolveu nos abençoar. Jesus, mas Jesus é bom. E nem precisa... Eu ia ligar para lá, mas já voltou logo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então. Graças e paz do Senhor Jesus, para você que está aí ligado com a gente. Essa palavra que eu vou ministrar é a palavra relacionada ao culto de terça-feira. Nós não ministramos na terça-feira o culto, não fizemos na terça-feira aqui pela live. Nós vamos fazer hoje. O nosso culto na igreja é terça, quando nós pudermos voltar. Terça-feira. Só hoje, só é durante esse período que a gente está alternando os dias, até por algumas questões, né? Que nós estamos aí também trabalhando. Tenho dito que a igreja, o templo está fechado, mas a igreja ela está ativa, a igreja está funcionando. Amém? Então, vou mostrar um texto com você que está assistindo aí, Andresa, Sandra, irmã Miriam, Clarice, dá um ok se você estiver me ouvindo, só para a gente poder alinhar o áudio aqui em nome de Jesus. Se você estiver me ouvindo, dá um ok. Eu tenho uma palavra para ministrar aí sobre a sua vida, que Deus gerou no meu coração. Muito comigo, muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. Só que para isso o áudio tem que estar legal, então se você está me ouvindo, se você está conseguindo me ouvir bem, só dá um ok aí, um sinal aí, em nome de Jesus, para nós irmos para a palavra. Amém? Nós estamos vivendo um momento não muito favorável, um momento que não foi muito agradável a nós não recebemos uma notícia que não queríamos receber, mas nós sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, amém? Estava assistindo agora uma live com o pastor Tiago, estava assistindo a live dele, devido ao horário eu precisei vir para cá, em nome de Jesus. Então eu quero ministrar uma palavra no seu coração, e a palavra é que Deus, amém, obrigado Clarice, que vocês confirmaram aqui, amém, em nome de Jesus. E essa palavra que eu quero ministrar no seu coração é aquilo que Deus gerou no meu, que é: jogue fora todo medo. Jogue fora todo o medo. Ou lance fora todo o medo. Lance fora todo o medo. Jogue fora todo o medo. Essa é a palavra que eu quero ministrar no seu coração. Amém? Então, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, e depois nós vamos entrar para falar um pouquinho da palavra. Enquanto você procura aí uns 2 minutinhos, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui. Irmã Miriam, lá de Brisamar, Clarice, Vanúzia, pastora Miriam, algumas pessoas que eu estou vendo, Lucinha, Sandra. Eu não estou conseguindo ver todas porque algumas estão pela sala de vídeo que eu abri da minha sala, que eu abri da minha página. Então eu não consigo ver todos, mas você que está aí assistindo, acho que Karina está aqui também, Deus te abençoe em nome de Jesus. André estava aí, Joaquim, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Depois nós vamos orar, amém? Nós vamos falar com Deus. Já quero te pedir desculpa, eu estou com um pouquinho de tosse, mas é normal, né? Na verdade nunca é normal, mas não é nada grave. Isso já me acompanha tem um tempo, todo ano isso acontece, nesse período muda o ar, a umidade do ar ataca um pouquinho
o meu tórax, então eu fico com essa tosse, mas tá tudo bem. Amém? Em nome de Jesus, achou aí a palavra, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, porventura, o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vou repetir o texto a partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Os olhos foi Jesus. Saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tanta coisa sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Feche os seus olhos por um minuto. Nós vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi lida, e nós queremos pedir que o Senhor nos direcione nessa noite. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, colocamos cada ato aqui dessa noite em Tuas mãos, e que Teu Espírito complete em nós aquilo que porventura fica faltando, Pai. Que o Senhor nos abra entendimento, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para você. O medo é um sentimento natural. O medo é um sentimento que todos nós temos. E talvez, se nós não estejamos com medo agora, nós já passamos por alguma situação de medo. Só que no meio disso tudo que está acontecendo, no meio dessa pandemia toda, no meio de toda essa perturbação que está acontecendo na nação, né, e no mundo, essa palavra é uma palavra que está muito aflorada em nós. É uma palavra que está muito viva. Essa palavra medo está muito viva. E a grande questão é que não é só a palavra. A grande questão é que o que está vivo não é só a palavra medo. A grande questão é que o sentimento de medo tem aflorado a cada dia. O sentimento de medo tem aflorado dia após dia em nós. Independente, querido, se você já serve a Deus ou não, esse sentimento, essa palavra medo, esse sentimento é aflorado em nós o tempo todo. Né? Afinal de contas, nós somos seres humanos e nós passamos por diversas sensações no nosso lado físico, no nosso lado emocional. Então nós ficamos felizes, nós ficamos tristes, nós sorrimos, nós choramos, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Isso tudo relacionado às nossas emoções. Coisas que afloram nesse tempo que nós estamos vivendo, nas nossas emoções, é justamente a questão do medo. Essa questão, ela aflora dentro de nós a cada dia mais. E aí nós precisamos entender algumas coisas, nós precisamos compreender algumas coisas em como nós não deixamos, e não só o medo na pandemia, né? Mas o medo nas questões diárias. Quando acabar isso tudo, e vai acabar em nome de Jesus, essa pandemia vai acabar em nome de Jesus, nós estamos crendo que Deus vai providenciar a cura vai chegar em nome de Jesus, a cura vai ser estabelecida em nome de Jesus, nós cremos e profetizamos isso. Quando acabar isso tudo, os sentimentos vão continuar em nós, alguns sentimentos vão continuar em nós. E pode ser que numa outra situação pessoal você passe por um período de medo. Pode ser que de uma outra questão que você vai enfrentar lá na frente, pode ser que gere um medo no seu coração. Pode ser que gere um medo na sua vida. Pode ser que gere um medo no seu psicológico, gere um medo no seu emocional. A grande questão e o grande desafio é como todo o medo. E em nome de Jesus, querido, eu já quero profetizar na sua vida
que se você estiver passando por um período de medo, se você estiver passando por uma situação de medo, seja ela qual for, todo medo vai bater em retirada em nome de Jesus. Você vai expulsar o medo da sua história. Você vai expulsar o medo da sua vida. Você vai expulsar o medo da sua casa em nome de Cristo Jesus. Nós profetizamos isso em nome de Cristo Jesus. Então entenda o seguinte, no texto de Gálatas, capítulo 3, ele está dando como conselho não tirar os olhos da cruz e tomar cuidado com as influências, com os adornos da vida, com os encantamentos que vêm tão forte que ofuscam a visão da cruz. Ele começa chamando os Gálatas de insensatos e ele faz uma pergunta: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por quê? Porque num determinado momento da história, o povo de Gálatas, que era um povo totalmente que cria na promessa, era um povo que cria naquilo que Deus fez, eles começaram a perder a visão. Na verdade, eles não perderam a visão, eles mudaram o foco da visão. E isso é muito perigoso. Isso é muito difícil, isso é muito complicado para nós. Quando nós tiramos o foco da visão que nós temos que ter e colocamos a nossa visão em outras coisas. É por isso que Paulo faz essa pergunta para eles, dizendo: eu quero apenas saber se receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Existe uma chave nesse texto, existem algumas chaves nesse texto que nós vamos virar nessa noite em nome de Jesus. Joaquim gosta quando eu falo chave, quando eu falo que a gente vai virar uma chave. Existem algumas chaves que nós vamos virar nessa noite em nome de Jesus dentro desse texto de Gálatas. Entenda uma coisa, o povo de Gálatas, eles tinham perdido a direção do olhar, eles tinham mudado o foco da visão, eles tinham mudado o foco para onde eles estavam olhando. Ainda existia aqueles que olhavam para a mensagem da cruz. Ainda existia aqueles que olhavam para a pregação. Existia ainda pregado dentro do contexto que Cristo ensinou, dentro do contexto que ainda existia aqueles que mantinham a visão. Mas dentro do povo de Gálatas também tinha aqueles que perderam a visão na pregação da fé e começaram a colocar a visão nas obras da lei, são as obras humanas. As obras da lei são as obras humanas. É tanto que Paulo pergunta para eles no versículo 3, sois assim insensatos que começaram no Espírito e estão agora aperfeiçoando a carne? Então aqui tem uma chave que nós precisamos virar. Entenda o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos entender é que duas pessoas podem olhar na mesma direção e ver coisas diferentes. Isso se chama projeção. Então eu posso estar olhando para o mesmo lado que você está olhando e eu posso estar visualizando algo diferente daquilo que você está visualizando. Isso chama-se projeção. Eu estou olhando para o lado direito, você está olhando para o lado direito. Só que eu estou projetando uma coisa e você está projetando outra. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para lançar fora todo o medo é projetar aquilo que nós estamos enxergando dentro daquilo que Cristo é em nós. Nós não podemos tirar os olhos da cruz. Nós não podemos tirar os olhos da mensagem do Evangelho. Nós não podemos tirar os olhos daquilo que Deus já nos ensinou. Nós não podemos tirar os olhos daquilo que alimenta a nossa fé, daquilo que nos mantém vivificados e firmes no Espírito, que é a presença do Senhor. Nós não podemos tirar os olhos disso. Então muitas questões têm acometido, o medo tem acometido a gente em muitas questões, porque na verdade nós estamos projetando com aquilo que nós estamos vendo e não com aquilo que nós estamos crendo. Essa indagação que o apóstolo faz ao povo de Gálatas é justamente para tirar a cortina que estava tapando os olhos de alguns dentro daquela comunidade. Para tirar a cortina que estava atrapalhando a visão de alguns ou distorcendo a visão de alguns dentro daquela comunidade. Presta atenção numa coisa.
O Deus desse mundo, nós entendemos isso, que eu não estou falando do nosso Deus. Eu estou falando daquele que aonde jaz o maligno, né? No mundo jaz o maligno. Então eu estou dizendo o maligno. O inimigo da nossa alma, ele quer projetar na nossa mente uma imagem irreal, com o objetivo de roubar a força e a influência de Deus. Então ele projeta em nós aquilo que é irreal. Veja bem, eu não estou dizendo que o que está instaurado hoje no Brasil, que o que está instaurado hoje no universo não é real, pelo contrário. Hoje mesmo nós acabamos de nos despedir, né, do pai de pessoas da nossa comunidade. Nós fizemos hoje o sepultamento dele. Então o que está acontecendo é real. O problema é real. Agora, a grande questão não é o problema ser real, porque isso a gente já entendeu. A grande questão é a visão que nós estamos tendo disso tudo. Porque eu tenho entendido que o que tem prejudicado muita gente, não só na questão dessa pandemia, mas na questão da vida, são as visões distorcidas que essas visões distorcidas têm causado. Por exemplo, nós estamos perdendo pessoas. Nós estamos com pessoas que, infelizmente, estão perdendo a vida da doença. Isso é real. Isso é real. Mas nós também estamos vendo que pessoas estão sendo curadas. E o número de curados é maior que aqueles que se perderam. Não que nós não nos preocupemos com o que se perderam, não. Sentimos aqueles que se perderam, com a família dos que se perderam dentro dessa doença. Só que dentro dessa questão, a minha projeção não pode ser focada só no que tem sido causado. A minha projeção tem que ser focada na... Porque a proporção de curados está sendo muito maior do que a proporção de mortos. Não que nós, então para você pode morrer 1% ou 0,1%. Não estou dizendo isso. Toda vida é importante. E a palavra vai dizer que Deus não tem pra Deus, a palavra vai dizer que Deus é o Deus da vida. Toda vida é importante. Entendemos isso. Toda vida é importante. O que eu estou dizendo para você aqui é que hoje o número de curados é maior do que o número dos que estão se perdendo. E aí as pessoas têm entrado em pânico. As pessoas têm deixado se levar e têm se travado pela visão daqueles que estão... Porque estão analisando aqueles que se perderam. Mas se eu começar, eu estou vivendo o mesmo problema que você. Eu estou na mesma nação que você, no mesmo universo que você. Você está passando pelo isolamento por causa da pandemia, eu também estou. A grande questão é a seguinte: eu prefiro olhar para aqueles que estão sendo curados, eu prefiro crer na esperança da cura, do que me apavorar com aqueles que não foram curados. Do que começar a deixar com que esse medo me domine. Então, o que Paulo está dizendo para os Gálatas é exatamente isso. Vocês perderam a maneira de olhar da maneira que foi ensinado. Vocês perderam a maneira de olhar com a visão da fé. Vocês estão olhando... Eu não estou dizendo isso só na pandemia, eu estou dizendo em todas as situações. A tempestade, anota isso daí. O foco na tempestade rouba de você a visão do resgate. A visão do resgate. O foco na tempestade rouba da gente a visão. Nós estamos no... E no meio dessa tempestade, tem pessoas que preferem crer que vai ter um resgate. Mas tem aqueles que estão enxergando somente a tempestade. Então a grande questão para eu começar a mandar embora todo o medo é a projeção com que eu tenho olhado o que tem acontecido. Não só no caso da pandemia, mas no caso da vida, nas questões da vida. Se nós estamos no meio de uma tempestade, se eu focar na tempestade e se eu projetar somente o que a tempestade vai me causar, a minha visão vai ser tampada, e eu não vou conseguir enxergar o livramento que vai vir. É isso que nós precisamos entender. A batalha espiritual está aí, é algo real, a batalha espiritual é algo real. Só que a estratégia do inimigo é justamente descer uma cortina
os olhos. E aí nós, como crentes, nós como cristãos, começamos a acreditar muitas vezes que não tem mais jeito, começamos a acreditar muitas vezes que não tem mais solução, começamos a acreditar que é maior, nós começamos a acreditar muitas vezes que aquilo que tem nos assolado é maior do que aquele que pode nos dar o escape, nós começamos a acreditar mais na tempestade do que na esperança, do que ter a esperança de ter um resgate. Por quê? Porque é exatamente isso que o inimigo tem feito. O medo, ele se coloca quando é colocada uma cortina sobre os nossos olhos para que nós não enxerguemos a esperança de Cristo Jesus. Se nós formos pegar o texto de Isaías, a palavra vai dizer o quê? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Existe um escape, existe um refrigério, só que nós estamos tão focados na tempestade, no problema, e aí, veja bem, eu volto a repetir, eu não estou falando somente da pandemia, eu não estou falando somente do coronavírus, não, eu estou falando de todas as questões que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós às vezes focamos tanto no problema que nós não conseguimos nos lembrar da promessa. E o que Paulo está dizendo para os Gálatas é exatamente isso. Ele está dizendo, será que foi em vão tudo aquilo que vocês aprenderam? Será que foi em vão tudo aquilo que vocês passaram? Vocês são insensatos ao ponto de, tendo começado no Espírito, agora estão se perfeitos. Aquele que concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, faz pelas obras da lei, ou seja, pela carne ou pela pregação da fé? Pela fé! Então só tem um jeito de nós mandarmos o medo embora. Primeiro, é nós mudarmos a projeção daquilo que nós... E segundo, é resgatar a nossa fé e colocar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, como diz a palavra. Porque a minha esperança vem do Senhor. Só que existe algo tão forte nesse tempo, existe algo tão forte enquanto nós estamos na batalha, enquanto nós estamos passando por algum tipo de problema, quando nós estamos passando por algum tipo de luta, que nós temos os nossos olhos tapados. E essa cortina que tapa os nossos olhos é exatamente a cortina que coloca à nossa frente somente o problema. E aí nós esquecemos da solução. É isso que o povo de Gálatas estava começando a viver. O povo de Gálatas estava começando a valorizar mais as coisas terrenas do que aquilo que vinha do céu. Porque se eu for caminhar pelo que a minha fé diz, a minha fé não está nas coisas da terra, do céu. Então eu não posso dizer se eu estou focado nas coisas terrenas e me esquecendo das coisas celestiais. A minha fé não vem da terra, a minha fé vem do céu, a minha fé vem de Deus. Então eu preciso entender que existe uma esperança em Cristo Jesus, eu preciso entender cruz de Cristo, que existe uma promessa na cruz de Cristo, uma promessa que Ele fez por mim, e que muitas vezes o meu medo tem sido maior do que a fé que está em mim. Então, se eu quero medo embora, eu tenho que começar os meus olhos para a cruz, voltar a reativar a minha fé. Eu tenho a projeção que os meus olhos veem em fé. Então, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Então, presta atenção numa coisa. Existe hoje uma cortina que o inimigo quer colocar. Para quê? Para que nós não enxerguemos a luz. Quando você está passando por um momento de luta, a primeira estratégia do inimigo é colocar uma cortina diante dos seus olhos para tapar a luz. E quem é a luz? O Senhor. Ele é a luz. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a cura, a esperança e a certeza de que tudo vai se encaixar, de que tudo vai ficar bem. Só que quando os meus olhos estão tapados por essa cortina, eu não consigo ver esperança nem em Cristo Jesus. Eu me esqueço daquele que me traz esperança. O meu medo é tão grande, o meu foco na tempestade é tão grande, o meu foco na luta é tão grande, o meu foco no problema é tão grande que eu não consigo enxergar a solução. Pastor, aonde que está a solução? É somente através dele que você pode mandar a vida. E tem pessoas
Tem pessoas que servem o Senhor como os Gálatas serviam. Pessoas que já tiveram experiências com Deus, como os Gálatas, como os Gálatas aqui a igreja teve. Pessoas que conhecem as promessas do Senhor como os Gálatas conheciam, mas ainda assim Paulo chama de insensatos. Por quê? Porque eles estavam focados mais naquilo que era terreno, do que naquilo que eles tinham aprendido com a pregação do Evangelho do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Tem se pregado de tudo hoje. Tem se pregado de tudo. Tem se pregado que o Brasil não vai dar certo. Eu não estou aqui falando de política, porque eu não misturo política na igreja. Eu tenho minha posição pessoal e eu não vou falar ela aqui, porque aqui eu estou na página da igreja falando como pastor da igreja. Então eu não exponho aqui, e nem para a minha igreja, porque a igreja é livre. Cada um escolhe quem quer. Nós estamos numa democracia para isso. Então eu não estou aqui falando de política. Mas existe hoje, o que tem se pregado hoje é que não tem escape. É que não vai ter jeito. É que o vírus não vai embora. É que o vírus só vai embora para setembro. Só vai embora para outubro. Só vai embora para novembro. Recebi a postagem do livro. A pessoa que me mandou não acredita nisso. Ela só me mandou para eu poder ver do que estavam falando já. Um livro que o Espírito, respeito aos espíritas, que o Espírito escreveu por... eu esqueci o nome... carta psicografada, por psicografia, que ele falava que esse vírus duraria 2 anos. E aí tem crente acreditando nisso. Pessoas que tiveram experiência com Deus acreditando nisso. Acreditando no livro de uma carta psicografada, aonde viu e 20 o vírus duraria 2 anos. Depois, se você quiser, você pode me chamar no privado que eu te mando o trecho do livro que a pessoa me mandou. A pessoa não acredita nisso, ela só me mandou para eu poder ver sobre o que ela estava falando. E aí, o nosso medo às vezes é tanto que a gente começa a dar mais valor a isso, acreditar mais nisso, que esse vírus vai durar 2 anos, que isso vai durar não sei quanto tempo, que isso vai matar milhares e milhares e milhares e milhares, e nos esquecemos de voltar os nossos olhos para Deus e como igreja, de que o Senhor é a cura dessa nação, de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, de que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O medo nos cega a ponto de fazer com que nós esqueçamos da nossa fé. É isso que Paulo está dizendo para o Gálatas, e é isso que as pessoas têm esquecido hoje. Tem acreditado mais naquilo que tem se pregado de contrário, porque o medo é tanto que tem esquecido da esperança que vem de Cristo Jesus. Porque quando, querido, a minha fé está focada em Deus, quando a minha fé está focada no Senhor, o que vem à minha memória não é aquilo que traz tragédia, mas aquilo que traz esperança. Priscila está falando que viu isso, está confirmando aí. Então entenda isso. A questão hoje que nós estamos vivendo é que o medo tem feito com que nós percamos a esperança. E só tem um jeito de voltar, só tem um jeito de nós mandarmos esse medo embora da nossa vida. É abrir as cortinas dos nossos olhos e deixar com que a luz de Cristo que vem sobre nós faça com que a nossa visão projete aquilo que a nossa fé nos ensinou. Os nossos olhos estão tapados por cortinas que têm ofuscado essa luz. É por isso que nós só estamos projetando tragédia, porque a cortina que está sobre os nossos olhos tem impedido de nós enxergarmos a promessa que vem de Deus. E eu creio em nome de Jesus que existe um tempo de... Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Então o que Paulo está dizendo para os Gálatas é isso. E Paulo termina dizendo: aquele que vos concede o Espírito opera milagres entre vós. Porventura ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Querido, só tem um jeito de mandar o medo embora. É voltar a nossa fé para o Senhor. É trazer à memória aquilo que dá esperança. É não projetar aquilo que os nossos olhos querem que nós
projetemos, mas projetar aquilo que a nossa fé faz com que nós projetemos. Não é projetar aquilo que os nossos olhos querem que nós fazemos como projeção, mas é projetar aquilo que a nossa fé nos dá a certeza de que vai acontecer. Que nele há esperança, que nele há resposta, que nele há solução, que nele há resposta para tudo. Em nome de Jesus, é nele. É nele. Valéria está dizendo aqui, ó, que H1N1 continua até hoje, não foram embora, e nós não paramos de ver por conta disso. Entende? Nós precisamos aprender, querido. Nós precisamos aprender a projetar a nossa fé sobre todas as coisas. Nós precisamos aprender a projetar os nossos olhos em Cristo sobre todas as coisas. Nós precisamos aprender a voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus. Como os Gálatas tinham perdido a visão. Os Gálatas deixaram com que a distração abalasse a fé deles. E só tem um jeito de mandar o seu medo embora. É você não deixar que a distração atrapalhe a sua fé. É preocupante o que está acontecendo? É preocupante. Mas a luta que você passa e que você passava antes do Covid também era preocupante. O medo hoje está mais aflorado. Mas atrás também. E quantas vezes você venceu esse medo pela fé que vem em Cristo Jesus? Então por que se paralisar hoje, se você já venceu tantas outras coisas que também te fizeram ficar com medo e você venceu pela fé? Por que não colocar essa fé em ação hoje também, no meio dessa pandemia, e saber que Deus está cuidando de tudo, que Ele é o dono do universo e Ele é governo sobre todas as coisas? Trazer a memória que dá esperança é a única maneira de nós mandarmos o medo embora. Trazer a memória que dá esperança é a única maneira de nós mandarmos aquilo que nós estamos projetando de ruim embora. Olhar para a cruz, o que Paulo está dizendo para os Gálatas é: volte os olhos para a cruz, volte os olhos para o Senhor, volte os olhos para aquele que concede o Espírito por meio da pregação da fé. Eu postei algo essa semana no meu status do WhatsApp, onde eu dizia o seguinte: eu creio muito. Eu postei assim: eu sempre vou acreditar que decretos revogam diagnósticos, porque o decreto é dele. Por que nós não podemos colocar isso agora? Por que nós não podemos colocar essa fé ativada agora? O foco na tempestade rouba de você a visão do resgate. O balanço do barco pode ser tão forte, mas tão forte, que não vai deixar você enxergar o livramento. Sabe por quê? Porque você está focado na tempestade e no balanço do barco, quando na verdade a sua esperança tinha que estar no resgate que está por vir. O resgate vai chegar em nome de Jesus. Agora, para de projetar a tempestade, começa a projetar além da tempestade. Isso que a fé faz. Porque Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a convicção dos fatos que se esperam. Ou seja, o barco está balançando, a tempestade está acontecendo, o couro está comendo, o pau está quebrando, a madeira está roncando, está balançando para lá e para cá o barco, mas o meu foco não está projetado na tempestade. O meu foco está projetado no resgate que vai vir depois que a tempestade passar. E o resgate vai chegar em nome de Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Como eu mando o medo embora? Voltando os olhos para Cristo Jesus. Voltando os olhos para o Senhor e consumador da sua fé. Voltando os olhos para aquele que já te deu vários livramentos. Voltando os olhos para aquele que já te fez vencer o medo várias vezes. Voltando os olhos, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Você já venceu uma, já venceu duas, já venceu três, já venceu quatro e vai vencer essa também em nome de Jesus. A grande questão é que o medo não pode te paralisar. O medo não pode te travar, querido. O medo não pode te travar. O medo não pode te travar. Eu vi uma frase de um pastor que eu achei muito interessante, que diz mais ou menos assim: o pessimista
ele vê a oportunidade e faz daquela oportunidade ficar ruim. O otimista, ele vê o que está ruim e faz daquilo que está ruim uma oportunidade para melhorar. Quem somos nós em Cristo Jesus? Quem somos nós em Cristo Jesus? Os nossos olhos estão voltados. Os nossos olhos estão voltados para projetar o caos, estão voltados para projetar a esperança. O medo só vai embora quando eu volto os meus olhos para a esperança que vem do Senhor. O medo só vai embora quando eu volto os meus olhos para a esperança que vem do Senhor. A nossa confiança está em Deus. Ah, pastor, então como que o Senhor me garante que o medo vai embora e que eu não serei abalado pelo medo se eu voltar os meus olhos do Senhor? Simples. Porque a palavra me diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O problema está aí. Temos que ter cuidado, sim. Temos que ter cuidado, sim. Mas o medo não pode paralisar você, seja a circunstância que for. Seja a circunstância que for. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver. Se você não teve, eu espero que você não tenha, tá? A oportunidade de conviver com alguém que já passou pela síndrome do pânico. A pessoa, só de chegar na porta da casa para ir para a rua, a pessoa trava e não consegue caminhar. Ela fica ali paralisada. Ela não consegue caminhar. Não está acontecendo nada, mas a projeção dela é que tem algo ruim ali, então ela não consegue caminhar. Muitas vezes, querido, a nossa fé, eu vou fazer uma analogia aqui, muitas vezes a nossa fé está na síndrome do pânico espiritual. Ao invés de nós olharmos para aquilo que dá esperança, nós estamos olhando e enxergando tragédia. Isso não é só na pandemia, é em todas as áreas. Então só tem um jeito de você mandar embora. É voltar. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Paulo está dizendo, olha, vocês estão perdendo aquilo que vocês receberam. Quem e opera milagre em vocês, faz pela lei ou faz pela fé? Vocês estão valorizando mais o que está acontecendo, humanamente dizendo, do que mantendo a esperança naquele que vos concedeu o Espírito. O que Paulo está dizendo para Gálatas é o seguinte: vocês estão projetando a visão para o lado errado. Querido, em nome de Jesus, que todo pânico saia da sua vida em nome de Jesus. Que todo pânico saia da sua vida em nome de Jesus. Quando você olhar, você não vai projetar o pânico, você vai projetar o milagre, você vai projetar a cura. Quando você olhar, você não vai projetar o medo, você vai projetar a esperança que vem do Senhor. Entenda isso. Entenda isso. Não deixe com que a cortina ofusque a luz de Cristo nos seus olhos. Porque existe uma luz querendo entrar para mudar a nossa visão, mas muitas vezes o inimigo colocou uma cortina que não nos deixa enxergar essa luz que traz novas perspectivas. Em nome de Jesus, querido, que a luz de Cristo te invada aí, que a luz do Senhor, que a luz do mundo, que é o Senhor Jesus, invada a sua visão agora, mudando a projeção daquilo que você está vendo. Você não vai mais projetar o caos, você vai projetar a solução. Projetar a paralisia, você vai projetar a vitória, você não vai mais projetar a tristeza, você vai projetar a conquista, você não vai mais projetar a derrota, você vai projetar a esperança que vem do Senhor, você não vai mais projetar a morte, você vai projetar a vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa cortina caia, para que a luz invada os seus olhos e que a sua projeção seja a projeção na cruz do Senhor. A cruz que sara, a cruz que liberta, a cruz que transforma, a cruz que faz nova todas as coisas, a cruz que não nos deixa ficar cativos, mas nos torna pessoas livres. Livres, livres em tudo, livres no corpo, livres na alma, livres no espírito, livres no emocional, livres no pensamento. Gente com o pensamento aprisionado pelo medo, porque está enxergando o que Paulo está dizendo para Gálatas.
Mas você que conhece o Senhor, você que serve ao Senhor, Gálatas insensatos, vocês não devem olhar para aquilo que é da terra, vocês devem olhar para aquilo que é do céu, porque vocês foram moldados para viver aquilo que é do céu e não aquilo que é da terra. Entenda uma coisa, querido, em nome de Jesus, o medo vai cair por terra da sua vida. Você não vai ficar aprisionado pelo medo, mas a tua liberdade vem do céu, a tua liberação vem do céu, a mudança de visão vem do céu, a cura para essa nação vem do céu, em nome de Jesus. Que você receba essa nova projeção de vista, em nome de Jesus. Que você receba essa nova projeção de vista, em nome de Jesus. Que você veja uma nova projeção, uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Em nome de Jesus. Valéria está aqui, esposa de pastor, e trabalha em um hospital. Eu tenho certeza que onde ela trabalha, ela encontra com dois tipos de pessoas, enfermos. Aqueles que dizem assim, menos um dia de vida, e aqueles que dizem assim, mais um dia de vida. Duas pessoas na mesma situação. Um dizendo, menos um dia de vida. Ou seja, projetando o caos, projetando a morte. E o outro agradecendo por mais um dia de vida, projetando a luta, vendo isso com uma visão diferente, vendo isso com a esperança de que amanhã ele vencerá também e que ele vai sair de lá em nome de Jesus. Então a grande questão, para o medo nos libertar, para o medo nos soltar, é nós voltarmos os nossos olhos para a cruz e mudar a nossa visão. Nós estamos projetando. O que você tem projetado para você? O que você tem projetado para a sua vida? Quando você olha a situação adversa, e aí eu não quero ficar focado só em coronavírus, não. Embora seja isso que a gente está vivendo hoje na nação, mas em tudo na vida. Quando você olha para a adversidade, o que você projeta? Você projeta derrota ou você projeta vitória? Porque você vai viver conforme aquilo que você projetar. Se você projetar, querido, a tempestade, você vai viver com medo o resto da sua vida. Agora, se você projetar o resgate, você pode ter certeza que o teu Deus que está no céu ouve o teu clamor aqui na terra e manda o resgate em nome de Jesus no meio da tempestade. O que Paulo está dizendo para a gente: volte os seus olhos para aquilo que vem do céu. Volte os seus olhos para aquilo que vem do céu. Volte os seus olhos para aquele que te chamou primeiro. Volte seus olhos para aquele que te chamou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O seu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, querido, a partir de hoje, você vai mandar todo o medo embora da sua vida. A partir de hoje, o medo está indo embora da sua vida, porque o Senhor vai te dar uma nova visão, uma nova perspectiva. Ele vai projetar uma nova visão aí na sua vida, em nome de Jesus. Agora eu preciso voltar os olhos para Ele. Eu preciso voltar os olhos para Ele. Nós precisamos voltar os olhos para Ele. Nós precisamos voltar para aquele que nos amou primeiro, para aquele que nos resgatou do império das trevas. É o que Paulo está dizendo para os Gálatas nesse capítulo 5. É como se Paulo estivesse dizendo, cara, vocês estão perdendo a visão, cara. Volta. Vocês estão perdendo foco. Volta. Vocês estão desviando o olhar para outra coisa. Vocês estão valorizando mais aquilo que está na terra do que aquilo que vem do céu. Então, Jesus quer que o medo vá embora da sua vida. Começa a movimentar. Começa a voltar os olhos para o céu com oração, com clamor. Com clamor, olhando para aquilo que vem do céu, o socorro que vem do céu, a resposta que vem do céu. É isso que nós estamos precisando nesse momento, uma resposta que vem do céu. O medo não me paralisa mais, o medo não te paralisa mais, em nome de Jesus. Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. E todo medo vai bater em retirada da sua vida aí, em nome de Jesus. Todo medo vai bater em retirada em nome de Jesus. Preste atenção numa coisa. Deus é a revelação que ilumina a nossa escuridão. Deus é a revelação que vai iluminar a escuridão. Deus é a revelação que vai tirar o medo. Deus é a revelação que vai te dar uma nova perspectiva no meio do caos. E aí eu já disse isso aqui em algumas pregações atrás, que é justamente
que ele se revela. Ah, pastor, como assim Deus se revela no meio do caos? Isaías 6:1 é um clássico exemplo que eu sempre dou para a igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Morreu o rei, nação em desespero. Deus se revelou para Isaías. É assim. É no meio do caos que ele se revela. Agora, tem um diferencial nessa visão de Isaías também. Tem um diferencial. O povo todo enxergando o que estava instaurado na terra. Isaías tendo revelação do céu. A projeção de Isaías foi uma projeção diferente aos olhos dele. Então a sua projeção vai ser diferente também em nome de Jesus. Mas você precisa voltar os seus olhos para o céu. Parar de focar naquilo que está aqui na terra e voltar os seus olhos para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Amém? Então, em nome de Jesus, querido, não tem segredo. Para mandar o medo embora é fazer o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Os olhos para a cruz, voltem os olhos para o Senhor, voltem os olhos para o seu Deus. Para de focar naquilo que é terreno e começa a focar na resposta que vem do céu. Quando você olhar para uma situação, não projete caos, projete vida. Não projete morte, projete vida. Sabe? Às vezes tem pessoas que olham para a família, estão olhando para a família e estão vendo a família toda arrebentada. Não estou falando de coronavírus não, tá? Estão olhando a família toda arrebentada. E a pessoa está olhando aquilo e dizendo assim, realmente não tem mais jeito. Realmente acabou, realmente meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito, não tem mais jeito. Realmente o caos está instaurado na minha vida. Tem um outro que está passando a mesma situação na família dele, mas quando ele olha, ele fala assim, olha, eu sei que o resgate vai chegar porque eu e minha casa serviremos a Deus. A mesma situação, duas pessoas diferentes, duas projeções diferentes. Vive aquilo que você projeta. Ou você projeta, ou vive projetando o caos da terra, ou você começa a viver projetando o socorro que vem do eterno. E eu prefiro o socorro que vem do eterno. É por isso que em todas as coisas nós podemos dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que é mais que vencedor não anda projetando o caos na terra, mas anda projetando a resposta que vem do céu em nome de Jesus. Meu Deus. Você é mais que vencedor também. Então começa a mudar a sua visão. Comece a projetar os seus olhos para o céu em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você não fique focado na tempestade. Que você não fique focado na tempestade. Que você não fique focado aí no caos. Mas que em nome de Jesus, querido. Que em nome de Jesus, a luz do mundo, a luz que é o Senhor, invada os seus olhos, mudando a sua visão, desbaratinando essa cortina que está tapando os seus olhos para aquilo que Ele quer fazer e para aquilo que Ele vai fazer. Não projete o caos. Não deixe o medo te vencer. Não deixe o medo abalar a sua fé. Volta os seus olhos para o Senhor, porque é de lá que vem o teu socorro. É do Senhor, em nome de Jesus. O medo vai cair por terra a partir do momento que você voltar os seus olhos para aquilo que vem do céu, como Paulo está dizendo aos Gálatas. Então lança fora o medo, voltando os olhos para o Senhor, o Deus da sua salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Antes de eu orar com você, declara aí onde você está. Se você puder falar alto, fale. Se não, fale baixinho aí. Eu declaro todo medo fora da minha vida em nome de Jesus. Declaro isso aí. Eu declaro que todo medo está saindo fora da minha vida em nome de Jesus. Eu declaro a projeção da minha visão com as coisas que vêm do alto. Declare isso aí, querido, em nome de Jesus. Aonde você está agora? Tira um tempinho e fala isso. Declare isso aí. Eu declaro que todo medo está saindo da minha vida em nome de Jesus. Eu declaro que toda projeção do caos está saindo da minha vida em nome de Jesus. Eu declaro uma nova projeção que vem do alto para a minha vida em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Pastor Cristóvão, Deus te abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus, Deise, Priscila, Michele, Sirlene. É porque eu tô com a sala de vídeo aberta também, eu não consigo ver todos os comentários. Mas Deus abençoe você que está assistindo. Declare isso aí em nome de Jesus, querido.
Declare isso aí. Eu sou livre do medo. Eu sou livre do medo. Eu não projeto mais o caos, eu projeto a esperança. Eu não projeto mais a morte, eu projeto a vida. Eu não projeto mais a prisão, eu projeto a liberdade. Eu não projeto as coisas da terra, eu projeto aquilo que vem do alto sobre mim. A minha visão não está no cárcere da terra, a minha visão está na cruz que liberta em nome de Jesus. Declare isso aí, querido. Declare isso aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fora todo medo em nome de Jesus. Desse jeito, Valério. Fora todo medo em nome de Jesus. Essa cortina que não deixa você ter a projeção das coisas que vêm do alto, está caindo por terra, já caiu por terra em nome de Jesus. Arranca aí toda a cortina em nome de Jesus para que a luz entre, te dando uma nova projeção. Essa cortina cai hoje. Essa cortina acaba hoje. A partir de hoje você vai olhar diferente. Deise, a partir de hoje, Michele, Priscila, Lude, Lucinha, Sandra, Vanúzia, Karina, vocês vão olhar diferente, Ana Paula. A partir de hoje vocês vão olhar diferente. Livres do medo, livres do medo, livres do medo. Porque a nossa visão não estão nas coisas da terra, estão nas coisas que vêm do alto. E aquilo que vem do alto me dá esperança, em nome de Jesus. É o que Paulo está dizendo para os Gálatas: volta, volta a visão para a cruz, volta a visão para aquele que vos concede o Espírito, que vos liberta de toda cativez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fecha aí os seus olhos, quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite engrandecer e agradecer o teu nome, Pai. Ó Deus, honrar a tua presença que é real e que é santa. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, nos dar a sabedoria, a ousadia, Senhor, de voltar novamente os olhos para o Senhor, jogando por terra todo o mal, jogando por terra toda a cortina, Senhor. Que os nossos olhos, ó Pai, não projetem, ó Pai, mas projete a liberdade que vem do Senhor. Que os nossos olhos, ó Deus, não projetem o caos, não projetem a tempestade, mas projetem o socorro e o resgate que vem do Senhor, Pai. Nós repreendemos, jogamos por terra todo o medo, porque nós declaramos que somos livres em nome de Jesus. Nós esperamos, ó Deus, e voltamos nossos olhos para o Senhor, com a perspectiva da cura que vem do Senhor, Pai. E com a certeza e com a esperança de que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Mas nós não seremos aprisionados pelo medo e pelo pânico, porque nós somos livres em Ti, em nome de Jesus. Nos traga à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas questões, a nossa família, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos agora, Senhor. Nós oramos agora pela família da Regina, da Thaísa, da Thalita, que perderam, ó Pai, o seu ente querido. Que o Senhor forte. Oramos, ó Deus, pelo William, em nome de Jesus, que está no hospital, mas nós estamos projetando sobre a vida dele. Pelo Valmir, que está em casa, pelo João, pela Marta, que estão reagindo também. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos vendo, Senhor, uma ação do Teu Espírito Santo. Colocamos o pastor Edson em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, que também já tivemos boas notícias ontem. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido. A nossa projeção tem sido projeção de bem. Que o Senhor cubra a nossa casa, cubra a nossa família, e que em breve nós possamos aqui celebrando o Teu nome, dizendo que do Senhor veio a cura e que todo o mal se retirou do universo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te abençoar. Aonde você estiver, faz aí mão de conchinha em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, as consolações do poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, família e ministério, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus.